Meus irmãos, tivemos um problema aqui na transmissão, não é? Teve um probleminha aqui no Facebook, mas retornamos novamente para fazer a continuidade ou dar a continuidade desta aula. E nós paramos na parte arraigados e fundado em amor, não é? Que estamos, me perdoe, é, que significa o crente está fundado neste amor, que é o amor de Deus, que excede todo entendimento. Não é? A intenção do amor de Cristo. Vamos parar agora. Me perdoe, em nome de Jesus, que saiu um pouco aqui da... Então a gente falou sobre estar enraigados e fundado em amor, não é? E agora vamos falar sobre a intensidade do amor de Cristo. Então todo cristão ele deve estar fundado neste amor, que é o amor de Deus, não é? É o amor que excede todo entendimento, é o amor que cada cristão deve carregar, não é? Bem guardado dentro do seu coração, para que possa fortalecer o homem interior, não é? Pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus. Então, a intensidade do amor de Cristo, Paulo fala da magnitude do amor, não é? De Cristo. A sua largura, ela demonstra o seu alcance a todas as nações. Então você vê que o amor de Jesus Cristo, ele não alcançou, não é? Só uma nacionalidade ou só uma nação. Mas o amor de Cristo Jesus, não é? Ele alcançou a todas as nações que compõem o mundo. Então vejamos que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E temos que ter também essa postura de nós não fazermos acepções de pessoas. Temos que aprender como o nosso Deus, porque Ele é amor. Então, a sua profundidade objetiva, a salvação daqueles que submergiram nas profundezas do pecado e da miséria, e a altura, a sua elevação à felicidade e à glória celestial. Aqueles que recebem graça sobre graça da plenitude de Cristo. Então, cheios da plenitude de Deus, não é? Isto não deveria ser tudo na vida do homem? Ou seja, aqui se faz uma pergunta, ou seja, está cheio da plenitude de Deus? Não é? Aqui está o ápice da verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade, ela não é uma felicidade posta nas coisas materiais. Por quê? Não são postas em coisas momentâneas. Porque muitas vezes a pessoa ela sente aquele vazio e para poder satisfazer aquele vazio, não é para ela se sentir, entre aspas, feliz, ela comete coisas que desagradam a Deus. Mas a palavra de Deus ela é bem clara e enfática em dizer que a plenitude de Deus é que pode trazer realmente a verdadeira felicidade em nossos corações, em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então a intensidade de Cristo ela é abrangente. A intensidade do amor de Jesus Cristo ela é imensa, ou seja, ela é imensurável. É um amor que não se pode calcular. O amor de Deus, ela supera até o amor de uma mãe. A palavra de Deus diz que pode até a mãe abandonar ou esquecer o seu filho,
Mas Deus, todavia, não é? Ou jamais esquecerá de nós ou nos abandonará. Ou seja, veja a magnitude, a grandeza deste amor, não é? Deus, ele é grandioso em todas as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Então a gente falou sobre amor, que é uma virtude cristã, arraigados e fundado em amor, e agora nós acabamos de falar um pouco sobre a intensidade do amor de Cristo, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, meus amados irmãos, estamos agora ainda indo para o terceiro tópico desta lição, não é? É o terceiro e último tópico, não é? Que tem por título: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Vou dizer mais uma vez: a bênção de Deus excede todo o pensamento humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A dimensão, louvado seja o nome do Senhor, Deus está disposto a responder nossas orações. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Ele responde até mesmo às orações não verbalizadas. Ou seja, Deus, ele conhece o nosso pensamento. Não é necessário, ou seja, às vezes não é necessário eu abrir a minha boca para verbalizar aquilo que eu vou falar com Deus, mas em pensamento eu oro e Deus, ele entende. Porque ele é onisciente, onipresente, é onipotente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso. E por isso devemos render-lhe glória e louvor para todo sempre. Então, a ação de Deus pode ir além da nossa capacidade de pedir, não é? Muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, não é? Em oração, mas ele tem pensamentos maiores do que o nosso. Ele tem coisas maiores e melhores do que o nosso. Glória a Deus por isso. Então, por isso que nós louvamos ao Senhor. Aleluia. Laís, bota aqui no carregador, por favor. Então, agora vamos para o convite para adoração. No original, glória é doxa, que significa louvor, exaltação através de palavras. Inclui também a exaltação de Deus que se origina da vida santificada dos remidos. Essa conclusão do mistério da vontade de Deus leva a igreja a ser um louvor vivo. Então vejamos que Paulo aqui, ele encerra esse capítulo, não é? Com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, Paulo aqui ele está exortando, convidando a todo homem a adorar exclusivamente a Deus. Só Ele e mais ninguém. Só Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que habita na terra, não é? Somente a Ele o louvor e a adoração devida, e a mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente, não é?
Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Então veja, meus irmãos, que Deus ele tem muito mais daquilo que pedimos ou pensamos abundantemente. Deus ele tem coisas maravilhosas para o seu povo. Mais uma vez vou repetir o que eu falei no início. Estamos vivendo em tempos difíceis. Mas enquanto a igreja estiver na terra, Deus tem bênçãos especiais para o seu povo. Porque Ele é riquíssimo. Ele é grande. Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que tudo pode fazer. É um Deus que faz o impossível se tornar possível, porque para Ele não existe impossível. Ele traz daquilo que não existe, ou seja, ele faz daquilo que não existe se tornar a existência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele merece todo louvor e toda adoração. Então, agora vamos para o terceiro subtópico do terceiro ponto, que diz assim: a glória devida a Deus. A glória devida a Deus. Na doxologia de Paulo, ele menciona a igreja, criação de Deus que existe para glorificá-lo. A igreja como corpo é onde o plano de Deus se exterioriza aqui na terra. Glória a Deus. Essa capacidade de render glória a Deus ocorre através de Jesus Cristo, pois Ele é o fundador da igreja através do seu sacrifício vicário e da sua ressurreição dos mortos. Essa glória torna-se conhecida em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, vejamos aqui que Paulo, ele rende glória, não é? Ao Deus Todo-Poderoso. E é a Ele, meus irmãos e amados ouvintes, não é? Que irão ver este vídeo. Somente a Deus pertence todo louvor e toda adoração devida e a mais ninguém. Quando Deus ele vê que o homem ele começa a adorar a outro ser ou até mesmo a alguma outra coisa materialmente falando, ele se entristece. Ele fica triste. Porque o homem, ele é criatura de Deus. O homem foi criado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se entristece quando vê o ser humano adorando a outra pessoa, a não ser a Ele, ou a outro ser, a não ser a Ele. Por isso, amigo, somente a Deus é dado o louvor e adoração para todos sempre. Amém. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ele merece adoração e louvor, porque Ele é grande em suas obras.
e pelo seu amor fomos resgatados por Cristo Jesus. Pelo amor de Deus para com toda a humanidade, Deus enviou o seu único Filho. Jesus a vir à terra, a padecer as aflições, para dar vida a cada um de nós. Porque estávamos sujeitos à morte eterna, mas Deus, por intermédio de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário, Ele resgatou um povo para Ele. Glória a Deus. Então, essa doxologia aqui significa adoração, louvor, não é? Finalmente, Paulo ele prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado, não é? Na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, ou seja, quando eu canto, quando eu louvo, quando eu prego, não é para minha glória, não é para mérito meu, mas para a glória de Deus. Nas aulas passadas, nós ensinamos sobre isso, não é? Que tudo que nós fazemos, se nós fazemos, tem que ser para a glória de Deus, porque sendo assim, Deus recebe, não é? Então, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. E é por isso que a sua palavra diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Não é? Deus não dá a sua glória a ninguém. Isso significa o poderio de Deus, a soberanidade de Deus. Ou seja, Ele é soberano. Nós somos criaturas dele. Então, nós que devemos tributar a adoração a Ele, exclusivamente a Ele, não é? Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então você tem feito isto? Você tem adorado a Deus? Então, se você tem feito isso, glória pois a Ele, porque Ele merece toda louvor e toda adoração. Então, meus irmãos, estamos indo para a conclusão, não é? E então a conclusão, ela diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, nós estamos encerrando mais uma lição, não é? E para enfatizar mais um pouco, hoje, não é? A oração do apóstolo Paulo pelo poder do Espírito. A necessidade da igreja, amados irmãos, está arraigada e fundada em amor, não é? E de que Deus ele é capaz de fazer muito mais ou muito além do que pedimos ou pensamos. Então, eu quero também trazer uma reflexão depois dessa conclusão que eu li aqui na lição, que diz assim:
A igreja do Senhor precisa falar mais ousadamente aos homens de seu amor e de sua grande misericórdia. A igreja é complemento de Cristo, seu corpo, isto é, suas mãos, seus pés, sua voz, para levar adiante a sua obra. E não poderá fazê-lo antes que seus membros estejam unidos em comunhão. Conheçam e experimentem o amor sem limites de Cristo. Ninguém pode ensinar a outro o que não aprendeu, ou lhe brindar o que não possui. E antes que possamos levar a outros o amor de Cristo, devemos encontrar este amor em nós e através de nós. Então aqui essa reflexão está dizendo o quê? Que nós precisamos buscar este amor cada vez mais de Deus em nossas vidas. Porque outras vidas estão precisando de escutar deste amor que é o amor de Deus. Não é? Então, meus amados irmãos, eu estou grato a Deus por esta oportunidade, não é? Que está sendo facultada a mim de poder estar junto com vocês, de estar ensinando esta lição. Desde já peço desculpa a alguma coisa. Se os amados irmãos não compreenderam alguma coisa, tiver dúvida, né, de alguma coisa, é só mandar a pergunta pelo grupo do WhatsApp, que nós estaremos respondendo a cada um de vocês. E fico feliz por todos aqueles que participaram. Que Deus continue abençoando e Deus tem grandes coisas a realizar na vida de cada um. Porque eu creio que Deus ele tem muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se você tem pedido algo a Deus, tenha certeza de que no tempo certo Ele irá entregar aquilo que você necessita, aquilo que você está precisando, não é? Que você está buscando. Talvez pareça que não vai chegar, mas tenha certeza de que Deus irá chegar com providência na tua história, na vida dos teus, não é? E, meus irmãos, aproveitando o momento, também quero publicamente aqui parabenizar o professor Alexandre, né? Meu companheiro, meu amigo, não é? Está completando, né, a idade, e que Deus possa o abençoar grandemente, continuar abençoando grandemente o professor Alexandre e toda a sua família. E vamos, nessa feita, encerrar com a oração, não é? Pedindo a Deus para que nos ajude, para que nos fortaleça dia após dia. Precisamos estar fortalecidos, porque os tempos é difíceis. E se nós não estivermos fortalecidos, nós não vamos podermos vencer. Mas se estamos fortalecidos, nós venceremos todas as barreiras. Orando mais uma vez pelo evangelista, nosso evangelista José Ivanildo, irmãos. Orem, continue orando para que Deus possa entrar com providência na sua história, na sua vida, na vida da sua família e nos demais irmãos que estão enfermos. Não é? Vamos orar a Deus em nome de Jesus, agradecendo por esta aula. Feche os seus olhos e ore com fé. Ore com fé, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Enquanto Paulo e Silas estavam presos na prisão, eles oravam e a igreja também orava abundantemente por eles. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus querido e fiel, quero te agradecer, Senhor, por este momento, pelo ensinamento da tua palavra, por tudo que ouvimos, que possamos colocar em prática, Senhor, dia após dia, porque tu és grandioso, tu mereces todo louvor e toda adoração, Senhor. Não existe outro além de ti. É por isso que nós te louvamos. Senhor, quero te pedir, Senhor, pelo evangelista José Ivanildo, sua família, ajude-o poderosamente. Estenda tuas mãos santas, Senhor, sobre o teu servo, sobre os demais irmãos que estão enfermos. Oh, Senhor, abençoa o nosso pastor, o pastor
Tavares, Senhor, o nosso pastor presidente José Carlos de Lima. Senhor, continua abençoando e ajudando o teu povo na face da terra. A tua igreja necessita dia após dia ser fortalecido, Senhor, por ti. E cremos que tu estás no controle de toda a situação. Tu és o Deus que tudo pode, que tudo faz, Senhor. Aleluia, para o bem de cada um do seu povo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.